Olá, tudo bem? Irei apresentar para vocês o setor da coordenação técnico-pedagógica. Bom, os membros da CTP, formado pela professora Alice Nayara, pedagoga Cíntia Sueli e a minha pessoa, que sou técnico em assuntos educacionais, Luiz Carlos Melo. O que é e o que faz a CTP? A coordenação técnico-pedagógica, CTP, do IFCE, é o setor responsável pelo planejamento, acompanhamento e avaliação de ações pedagógicas desenvolvidas no campus com vista à formulação e reformulação contínua de intervenções pedagógicas que favoreçam o alcance de resultados satisfatórios quanto ao processo de ensino e aprendizagem. Conforme a descrição, a CTP atua no processo de ensino e aprendizagem para que seja o melhor possível. A CTP atua com intervenções pedagógicas com alunos, aluno e aluno, aluno e professor, que raramente acontece, mas em muitas situações pedagógicas que envolvam ensino e aprendizagem, o aluno ou o professor recorrem ao setor da CTP. Os principais pontos de atuação: a aprendizagem, que está relacionada aos alunos. Então, nós temos aí o nivelamento, que acontece quando nas aulas presenciais não será possível pelo ensino remoto, mas nós temos o projeto de nivelamento, que acontece com as disciplinas matemática, português, química, para que os alunos possam ter uma base, uma base de aprendizagem diante das disciplinas que terão durante o semestre. Temos o acompanhamento de alunos que necessitam de atendimento especiais, também o regime de exercícios domiciliares, o RED, que no ensino remoto o RED já está contemplado, e outros pontos aí relacionados aos alunos. Também em relação ao ensino, questão dos professores, a CTP ela oferece suporte em planejamento de aula, encontro pedagógico, avaliações, situações atípicas em sala de aula, muitas das vezes alguma situação anormal. O professor, ele às vezes solicita uma orientação para que tome as decisões de acordo com o regulamento de organização didática e de acordo com todas as orientações que estão dentro da legislação educacional. E também outros pontos que estão relacionados aí à questão do ensino. Evasão e retenção. A evasão, quando se trata de cancelamentos, no caso, a CTP sempre procura saber quais os motivos que levam o aluno a cancelar a sua matrícula. Questão da retenção, que é a reprovação. Também a CTP sempre está próximo dos alunos para que possa saber que às vezes acontece tanta reprovação em uma mesma disciplina, ou porque que um aluno está repetindo tanto, em várias disciplinas. Então, sempre acompanhando aí a questão da reprovação e também dos trancamentos. Tanto cancelamento como trancamento, para que o aluno possa solicitar um desses trâmites, precisa primeiro passar pela CTP. E em todas essas atuações da CTP estão de acordo com a legislação educacional vigente, LDB, ECA, diretrizes educacionais tanto do ensino superior como da educação básica, porque nós temos aí o ensino técnico, que é de nível médio, e também o ROD, que é o Regimento de Organização Didática. O que é o regulamento didático? O que é o ROD? O ROD é o Regulamento Didático Pedagógico do IFCE. Ele não é somente do campus Ubajara, de modo geral. Ele tem por finalidade reger os processos didáticos e pedagógicos dos cursos técnicos de nível médio e dos cursos de graduação desenvolvidos pelo IFCE. Nele, você, estudante do IFCE, encontrará informações fundamentais que nortearão sua caminhada acadêmica em nossa instituição. Eu irei deixar aí o link do ROD nos comentários. Em algumas situações
Lógico que o ROD, em algumas situações, tiveram que ser adequados ao ensino remoto. Nós veremos alguma dessas mudanças mais adiante. É neste documento que você encontra informações sobre avaliações, trancamentos, cancelamentos, aproveitamento de matrícula, reajustes, deveres e direitos dos discentes, né, dos alunos, e também consta algumas informações no que diz respeito ao trabalho dos professores. Não deixe de ler o ROD. Ok, então, como entrar em contato com a CTP? Foi elaborado aí um aplicativo bem simples, onde você nem precisa baixar esse aplicativo, é só clicar no link e você vai poder entrar em contato aí com a coordenação técnico-pedagógica. Eu irei deixar o link do aplicativo nos comentários e irei explicar ele mais adiante no final da apresentação. Vamos falar aqui um pouco sobre o ensino remoto. Então, o que é o ensino remoto? É composto por atividades desenvolvidas por professores e estudantes, ao mesmo tempo e juntos virtualmente, mesmo que separados fisicamente. Aulas síncronas e ou aulas assíncronas podem ser ofertadas por recursos tecnológicos digitais e ou analógicos de forma combinada ou não, objetivando garantir que o ensino e o aprendizado aconteçam. Então, quando fala de aulas síncronas, quer dizer que tanto o professor e o aluno eles estão no mesmo tempo, enquanto o professor repassa as informações, as orientações ali da aula, o aluno está recebendo no mesmo instante. E assíncrono, o professor ele vai apresentar a aula, vai deixar a aula na plataforma do Classroom, ou não sei, em alguma outra plataforma, e quando o aluno tiver um tempo, ele vai lá e acessa. Eles não estarão no mesmo tempo, né? Enquanto um repassa, o outro ele recebe, o receptor. Isso nas aulas assíncronas. Nas aulas síncronas estão os dois ao mesmo tempo. Calendário letivo, nós temos aí que certamente já foi passado as informações sobre o que é acadêmico, então você pode acessar o calendário pelo seu que é acadêmico. É só você ir lá, entrar no seu que é acadêmico e você tem acesso ao calendário letivo. Mas vamos aqui algumas informações do calendário letivo, as principais. Nos dias 27 e 28 de julho é o que está acontecendo. Nós temos a habilitação pedagógica. Então, as aulas iniciam no dia 3 de agosto e aí nós temos um feriado. Vem para setembro, no dia 11 de setembro, temos a primeira avaliação, a finalização da primeira etapa, né? A sua nota, onde vai estar lá no seu histórico escolar. Então, o professor ele vai passar várias atividades, algumas avaliações, e essas atividades, essas avaliações irão compor a sua N1. E no dia 14 de setembro inicia a segunda etapa, onde também terão aí atividades, avaliações, e quando for no dia 23 de outubro, né, o professor vai finalizar essa segunda etapa, onde ele vai compor a nota e vai estar lá no seu histórico escolar. E quem não tiver passado por média, ter uma média, e quem não passar por média vai ficar aí fazendo as avaliações finais, que acontecerão nos dias 26, 27, 29 e 30 de outubro. Então, nós temos essa Instituição Normativa número 1 de 2020, que diz o seguinte, né, é relacionado ao ensino remoto. Algumas mudanças aconteceram em relação ao ROD e uma delas é esta aqui, ó, que diz o seguinte: fica permitido ao professor registrar a frequência dos estudantes quando do recebimento das atividades realizadas. Então, é permitido, por esta nota,
ao professor ele registrar a frequência somente quando receber as atividades realizadas. No parágrafo 2º vai dizer o seguinte: o controle de frequência dos alunos ocorrerá com base no planejamento pelo docente. Então, nos primeiros dias de aula, certamente cada professor irá explicar como acontecerão as avaliações, como será a frequência. Então, fique atento a cada disciplina, às orientações de cada professor. Continuando, de atividades para este fim e na resolução dessas atividades e envio pelo estudante ao seu professor. Esse ponto sobre a normativa ainda número 1, eu já tinha falado, que ele vai dizer que o regime de exercícios domiciliares ele já está contemplado na forma de ensino remoto. Então, quando é nas aulas presenciais, por alguma eventualidade, gravidez ou algum acidente, o aluno ele solicitava o regime de exercícios domiciliares. Ele recebia as atividades em casa e tinha todo ali o acompanhamento das avaliações, o aluno executando em casa. Mas nesse caso, do ensino remoto, o regime de exercícios domiciliares já está contemplado no ensino remoto. Ainda sobre essa normativa, outra mudança aí adequada ao ensino remoto é que o estudante que tiver falta atribuída à não realização de suas atividades relacionadas ao controle de frequência deverá obrigatoriamente apresentá-las até o final da disciplina. Então, se o aluno não apresentar aquela atividade para a sua frequência, se ele não apresentar no tempo estipulado, ele pode apresentar até o final da disciplina ou em um acordo aí com o professor, caso o professor julgue ser possível. Então, é acordado no segundo prazo e o aluno entrega. Ainda tem esse ponto, a questão do trancamento de componente curricular, trancamento de disciplinas, que vai dizer o seguinte: os estudantes que estejam matriculados em cursos estabelecidos no artigo 155 e em menos de 12 créditos, poderá ter deferida a sua solicitação de trancamento de componente curricular, desde que os créditos disponibilizados para fins de matrícula pelo campus não tenham sido iguais ou superiores ao quantitativo especificado. Então, se o campus ele disponibilizar menos de 12 créditos por este artigo, o aluno ele poderá ficar com menos de 12 créditos. Por quê? Porque lá no ROD, quando o aluno quer trancar, ele observa o seguinte, que deve ficar com um mínimo de 12 créditos. Mas nesse caso, se o campus ofertar menos de 12, então o aluno poderá solicitar o trancamento de alguma disciplina e permanecer com menos de 12 créditos. As avaliações. Então, como eu falei, nas avaliações são duas etapas. Nós temos aqui a etapa da N1. Então, o mínimo para se aplicar, para compor a nota da N1 mínimo, são duas avaliações. Então, o professor ele vai passar aí atividades avaliativas que servirão para compor a etapa da N1. A data da N1 eu já falei, E aí, quando finalizar, tiver a N1, já inicia a N2, que também terá no mínimo duas atividades avaliativas para compor a segunda nota. E quem não passar por média, lógico, vai fazer as avaliações finais. Quais são os tipos de atividades avaliativas? Quais os tipos de avaliações que o professor pode aplicar? São diversas, exercícios, observações ali no comportamento do aluno, trabalhos individuais, fichas, relatórios, autoavaliação, provas escritas que certamente serão adequadas ao ensino remoto, serão provas online, e tem várias outras avaliações, atividades que
poderá ser utilizado como avaliações pelo professor. Sua aprovação no semestre. Então, nós temos o seguinte, que a média parcial no técnico para ser aprovado por média é 6, no ensino superior é 7, né? E aí você pode dizer que passou por média. Mas se não atingir a média, se você não atingir a média, você vai fazer a avaliação final e a sua média final será igual à média parcial mais a média final, dividir por 2 e sua nota deve ser maior ou igual a 5 que você vai estar aprovado naquela disciplina. Bom, já fez outros cursos de mesmo nível ou superior que está ingressando? Então você pode solicitar o aproveitamento de componente curricular. Né? Digamos que você iniciou faculdade de alguma outra instituição e a mesma disciplina lá que você já cursou é aqui do IFCE. Então você pode aí pedir aproveitamento de componente curricular, né? Para isso, você entra em contato com a DIREM e você deve aí anexar, apresentar, né, nesse aproveitamento histórico escolar, com carga horária e os programas dos componentes curriculares autenticados pela instituição, né? Então, você entra em contato aí com a DIREM, com a direção de ensino, e certamente eles lhe orientarão como proceder para o aproveitamento de disciplina. A observação que você deve ter é que a disciplina que você vai pedir aproveitamento deve ter no mínimo 75% de carga horária, né, total do componente que você está pedindo aí aproveitamento, e também no mínimo 75% de conteúdo do conteúdo que você está pedindo aproveitamento. Desejo trancar o curso? Pode acontecer, né? Muitas das vezes acontece algum imprevisto e você deseja solicitar o curso. E como fazer? Como eu falei, existe aí, trancamentos e cancelamentos passam pela CTP. Então, todas as vezes quando você deseja trancar ou cancelar a matrícula, você entra em contato com a CTP e a gente dá aí todas as orientações de como proceder. Pelo ROD, os alunos do primeiro semestre eles não podem trancar, né? Mas existem algumas situações em que o aluno, mesmo sendo primeiro semestre, ele pode trancar. No caso, o tratamento de saúde, né, convocação para o serviço militar, acompanhamento de cônjuge, trabalho formal, gravidez. E tem outros casos que aí são analisados também pela DIREM, certo? Então, alunos de primeiro semestre ou os veteranos, eles solicitam o trancamento através da CTP. Iremos deixar aí o link do aplicativo, você entra em contato e solicita aí o trancamento, se for o seu desejo, né, em algum momento que não tenha dado certo, você continuar o curso. Bom, então não deixe sua matrícula ficar como abandono, né? Quais são os casos em que sua matrícula pode permanecer como se tornar abandono? O estudante ingressante que não confirma a matrícula na primeira semana de aula do primeiro semestre, então as aulas começam no dia 3 de agosto, nessa primeira semana do dia 3 de agosto você deve confirmar a sua matrícula. E os veteranos que devem sempre estar renovando a sua matrícula, tá certo? Essa questão aqui dos 2 créditos eu já falei, né? Que você pode permanecer, por conta do ensino remoto, você pode permanecer com menos de 12 créditos, caso não tenha esses quantitativos disponibilizados pelo campus. Então, mais informações você poderá encontrar aí pelo aplicativo, ok?